Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso quarto dia de exposição no livro do Evangelho de Marcos. Aqui com vocês, pastor Eliseu Fausto, e hoje estaremos meditando nos capítulos 7 e 8. No capítulo 7, até o versículo 23, a segunda sessão que tratou sobre o Messias servindo na Galileia estará sendo concluída, com a discussão sobre a cerimônia de purificação exigida pela tradição dos escribas e fariseus. E a partir do versículo 24, nós entraremos na terceira sessão da nossa divisão do livro, onde o Messias estará servindo na região norte, próximo a Tiro e Sidom. Logo no início, teremos o relato da mulher Ciro-fenícia, que vivia um drama com a sua filha endemoniada, e a cura do homem que era mudo e surdo. No capítulo 8, nós teremos o relato da segunda multiplicação de pães e peixes, a recomendação de Jesus aos seus discípulos para não se deixarem levar pela incredulidade como os fariseus, e a cura de um cego na cidade de Betsaida. A partir do versículo 27, do capítulo 8, nós entraremos na quarta sessão, onde o Messias estará servindo em direção a Jerusalém. E logo no início dessa quarta sessão, o apóstolo Pedro estará declarando a sua confiança em quem Cristo é, ou seja, o verdadeiro Messias. E após esta confissão, Jesus revela pela primeira vez aos seus discípulos que era necessário que ele fosse entregue para ser morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Revelação esta que trouxe ao coração de Pedro um certo descontentamento e decepção com Cristo, o que fez com que fosse repreendido asperamente por Cristo. E o capítulo finaliza com a ordem de Jesus em que todos os seus seguidores devem viver em conformidade com as verdades espirituais de Deus que se contrapõem ao mundo e aos seus ensinos corrompidos. Vamos então ao capítulo 7. Do versículo 1 até o versículo 23, o evangelista nos introduz ao ponto em que Jesus, estando em Genezaré, como mencionado no capítulo anterior, chegaram-se a ele alguns escribas que vieram de Jerusalém para testar Jesus, ao que parece, pois logo observaram que os discípulos de Jesus comiam sem respeitar uma tradição cultivada por eles, que era o dever de lavar várias vezes as mãos antes de se alimentar. Essa tradição foi estabelecida pelos escribas e fariseus pelo motivo de existir em algumas pessoas que circulavam entre eles na cidade ou no mercado, que pudessem estar, de alguma forma, em situação de impureza religiosa, o que os tornaria também impuros. E por esse motivo, deveriam passar por essa cerimônia de purificação antes de se alimentarem. Mas no versículo 6, Jesus os repreendeu, lembrando-os que a prática deles era uma prática completamente dissociada de uma verdadeira religiosidade. E cita dois motivos para repreendê-los. Primeiramente, esses ensinos não tinham nenhum respaldo nas Escrituras. E, em segundo lugar, o que eles estavam ensinando eram doutrinas criadas meramente pelos homens. Esse era o motivo de não serem agradáveis a Deus. Pautados nesses dois motivos, Jesus os assevera que o que eles ensinavam não trazia nenhuma honra a Deus. E para complementar a sua repreensão a esses escribas e fariseus, Jesus cita mais uma tradição onde eles violavam o quinto mandamento, criando uma nova regra, onde o filho poderia honrar os seus pais através de uma oferta ao templo, onde seria atendido nas várias necessidades do templo, enquanto os pais não receberiam verdadeiramente a honra devida. E de novo, Jesus denuncia esses escribas e fariseus, pois estavam, na verdade, interessados em suas próprias necessidades e não pensavam, de fato, em honrar a Deus como ordenara ou ordenava as Escrituras. E para concluir o seu repúdio à tradição da cerimônia de purificação,
Jesus assevera que, na realidade, o que torna o homem impuro não é aquilo que comem, mas sim o que sai de um coração que se afasta dos mandamentos de Deus. Falando assim, Jesus rebaixou todos esses escribas e fariseus à própria posição daqueles que eram considerados por eles como impuros. Os discípulos de Jesus não compreenderam o que Jesus quis dizer com o que sai do coração é o que contamina o homem. E essa pergunta dos discípulos no versículo 17 abriu a oportunidade para que Marcos registrasse um dos ensinos mais claros de Jesus sobre o comer alimentos que antes eram considerados impuros pelos judeus. Jesus concentra toda a impureza que possa existir no homem, em desacordo com o que Deus exige, no coração do homem, e não em algum alimento. Com esse ensino, Jesus deixou claro que a manutenção de um coração perverso, que se preocupa única e exclusivamente em satisfazer os seus próprios desejos, é o que torna um homem impuro diante de Deus. Depois desse ensino maravilhoso, João Marcos nos conduz à terceira seção da nossa divisão do livro, o Messias servindo na região norte, próximo a Tiro e Sidom. O versículo 24 parece sugerir que Jesus, ao entrar nas regiões de Tiro e Sidom, desejava ficar em um local mais reservado, pois entrou em uma casa não identificada pelo evangelista e ali procurou se esconder da multidão. Mas não teve êxito nesse seu desejo, pois quando alguém é famoso, sempre tem um curioso que o denuncia. Não é assim mesmo? A partir do versículo 25, quem é apresentado pelo evangelista é uma mulher, intitulada de grega. Certamente esse título descrito por Marcos não se refira à naturalidade da mulher, mas sim que esta era uma mulher de costume helênico e habitava na região da Cirofenícia. Esta mulher, ao chegar próxima de Jesus, se prostrou diante dele, pedindo que socorresse a sua filha, que estava endemoniada em sua casa. A resposta que Jesus deu a essa mulher foi através de uma figura de linguagem da vida cotidiana, onde demonstra a verdadeira missão a qual ele veio cumprir, servir os judeus. E a mulher não entendeu como uma discriminação, mas aceitou a declaração de Jesus como apropriada e se humilhou diante dele, pedindo-lhe uma exceção. E por ter compreendido o que Jesus disse, essa mulher recebeu a bênção que precisava. Nesse relato, acredito que seja importante mencionar aos irmãos a necessidade de sermos em todo o tempo humildes em aceitar as questões e circunstâncias que Deus, vezes por outra, nos coloca. Porque fazendo assim, nós estaremos demonstrando a Ele que confiamos nos seus critérios, ainda que não entendamos algumas coisas. Após esse evento, o evangelista Marcos nos informa, no versículo 31, que Jesus retorna à região de Decápolis. E estando ali, levaram até Jesus um homem que não ouvia e as palavras que pronunciava não eram capazes de ser compreendidas. Segundo o relato de Marcos, no versículo 33, Jesus levou esse homem à parte, distante da multidão, e tocou nos seus ouvidos, e depois é bem possível que cuspiu nas suas próprias mãos e com elas tocou na língua do homem. Convém notar que a saliva era considerada pelos judeus como impura, mas, como já mencionei anteriormente, o evangelista Marcos deixa muito claro aqui no seu evangelho que Jesus está acima de qualquer impureza. E foi com o seu toque e com a sua saliva que curou as deficiências do ouvido e da fala do homem. Lembrando que este homem possivelmente era um gentil, pois, como já mencionamos, a região de Decápolis era habitada pelos gentios. Quando João Marcos menciona no versículo 34 que Jesus, olhando para o céu, suspirou, ele indica que houve um clamor interno de Jesus por este homem, desejando intensamente a sua cura. A palavra efatá é esclarecida por Marcos porque tem origem aramaica e, como nós sabemos que seus leitores eram gentios, entendemos o porquê ele explica o termo.
No versículo 35, o evangelista declara o sucesso das atitudes e da intenção da oração de Jesus para a cura deste homem, pois tudo voltou à sua normalidade após a ação gloriosa de nosso meigo Salvador. Jesus recomenda para que esse homem não conte a ninguém o que ocorreu. Mas, como não contar um milagre tão glorioso como esse recebido pelo homem? Não é verdade? Ao entrar no capítulo 8, somos informados por Marcos que Jesus novamente se preocupa com a multidão que estava o seguindo, diferente da primeira, que esteve com ele durante um dia, onde multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Esta multidão aqui, porém, estava com ele há 3 dias. Jesus não considerou conveniente dispersá-los sem alimento. Desta vez, os seus discípulos tinham 7 pães e alguns peixinhos. Possivelmente esses peixinhos seriam sardinhas, que era o peixe comercializado entre os gentios dessa área, segundo os historiadores. Nessa multiplicação de pães, sobraram apenas 7 cestos com pães, e o número de pessoas era inferior à primeira. Apenas 4.000 pessoas comeram nesse dia. A partir do versículo 10, o evangelista nos informa que Jesus, juntamente com seus discípulos, foram para uma região chamada Dalmanuta, que até os dias atuais é desconhecida pelos estudiosos, mas possivelmente ficava próximo ao mar da Galileia e em território de judeus, pois quando Jesus aporta com seus discípulos, os fariseus são os primeiros a encontrar-se com eles. E nesse encontro, eles queriam que Jesus demonstrasse uma evidência do céu de que realmente ele era de Deus. No versículo 12, o evangelista Marcos menciona que Jesus suspirou profundamente em seu espírito antes de responder. Esse suspiro indicava o quanto Jesus estava impaciente com a incredulidade desses líderes. Certamente João Marcos, aqui no seu evangelho, descreveu muitos episódios que foram relatados onde todos eles, esses líderes, contemplaram em que Jesus não precisava dar a eles nenhum outro sinal, pois todas as evidências que cercavam o ministério de Jesus já eram sinais suficientes para certificar que ele de fato era o Messias. Por esse motivo, Marcos descreve que Jesus os desprezou indo para o outro lado do mar. A partir do versículo 14 até o versículo 21, mais uma vez, Jesus enfrenta o problema da incredulidade que havia entre os seus discípulos agora. Além de enfrentar a incredulidade por parte dos líderes religiosos, Jesus frequentemente, como vimos, tinha que lidar com a incredulidade de seus fiéis seguidores. A questão que Jesus enfrenta nesse episódio com relação à incredulidade deles é sobre o ensino que Jesus estava propondo ensiná-los, ou propondo entregar a eles. E era desvirtuar eles do ensino ou da doutrina dos fariseus, que é uma doutrina completamente anti as Escrituras. Mas eles estavam preocupados com o alimento. E Jesus pacientemente, sem suspirar profundamente como fez quando confrontado pelos líderes judeus há pouco, volta-se para eles e lembra-os acerca das 2 multiplicações de pães realizada por ele e os repreende, que deveriam crer e não ter a incredulidade como parceira deles. Acredito que seja importante mencionar para os irmãos nesse momento que Jesus agiu nesse episódio de uma forma branda com seus discípulos porque eles eram aprendizes e agiu assim por ignorância, não entendendo muitas coisas que Jesus estava fazendo. Diferente dos fariseus, que confrontavam a Jesus por prepotência e orgulho religioso. No versículo 22, o evangelista Marcos nos informa que Jesus chegou do outro lado do mar, na região chamada Betsaida, última região da terceira sessão da nossa divisão do livro, pois iniciaremos a partir do versículo 27 a 4ª sessão, da missão do Messias rumo a Jerusalém. No versículo 22, João Marcos nos informa que quando Jesus chegou em Betsaida, levaram até ele um cego e pediram que o curasse. A atitude de Jesus de levar o cego para um local em particular e cuspir no seu rosto para que esse recebesse a cura,
pode ser compreendida como uma quebra de paradigma, pois havia um entendimento entre os gentios nesse tempo em que os curandeiros possuíam, através da saliva, um poder curador. Talvez esse seja o motivo da cura não ter sido efetuada logo após essa atitude de Jesus, pois a declaração no versículo 25 é que somente após Jesus tocar com as mãos sobre os olhos do cego é que realmente ele veio a enxergar completamente. E mais uma vez ficou evidente aqui no Evangelho de João Marcos que o Messias, através de suas mãos, serviu às necessidades de homens pecadores. Chegamos então ao versículo 27, onde o Messias inicia o seu trajeto rumo a Jerusalém. Até o versículo 30, Jesus inicia um diálogo com seus discípulos, perguntando-os sobre qual a identidade que eles nutriam acerca dele. E Pedro foi o único deles que, inspirado pelo Espírito Santo, segundo as Escrituras, respondeu corretamente que ele era o Messias. Bom, acredito que muitos de vocês que estão aqui comigo tenham conhecimento do que significa a palavra Messias, certo? Mas vou refrisá-la aqui. Messias significa o ungido, ok? Ou o Cristo, como descreve o grego. Quando Pedro declara a Jesus que ele era o ungido de Deus, o Cristo de Deus, Pedro demonstra que de fato ele entendeu quem era Jesus. E por esse motivo Jesus admoesta não somente a Pedro, mas todos os discípulos a não revelar a ninguém a sua identidade. A partir do versículo 31 até o 33, temos um relato inusitado. Pois quando Jesus revela aos seus discípulos tudo o que ele teria que passar para cumprir a sua missão, o mesmo Pedro que momentos antes, inspirado pelo Espírito Santo, revelou quem era Jesus, agora, motivado por razões humanas e influenciado por Satanás, repreendeu a Jesus sobre as novas declarações dele sobre o seu sofrimento e morte. Jesus, mais do que imediatamente, repreende a Pedro diante de todos os discípulos, o sentenciando a ser um instrumento do inimigo contra os desígnios de Deus. Com esse duplo episódio concentrado em Pedro, o evangelista nos deixa uma dura e real lição. Que nunca devemos nos dissociar da dependência que precisamos cultivar no nosso entendimento, sendo ele constantemente cativado aos ensinos de Deus. Por isso, aproveita o momento para te incentivar a nunca estacionar-se no exercício da leitura e da meditação da Palavra de Deus. Do versículo 34 até o término do capítulo, o evangelista Marcos faz uma ligação entre esse entendimento de Pedro contra a entrega de Jesus aos sofrimentos que lhe era próprio a essa vida, ao ensinamento de Cristo sobre a nossa total sujeição e dedicação às realidades espirituais, pois toda a realidade desse mundo, ensino desse mundo, caminha para uma completa desobediência e rebelião a Deus, assim como o mundo antigo. Por esse motivo, Jesus declara afirmativamente que aqueles que amarem esse mundo com todos os seus ideais e objetivos serão rejeitados por Deus, assim como Deus mesmo rejeita o modo de viver desse mundo. E aqui finalizamos a nossa meditação nos capítulos de hoje. Vejamos como estamos diante de Deus e diante do mundo atual. Será que temos nos dedicado mais aos princípios divinos ou aos princípios deste mundo corrompido? Será que estamos nos associando aos ensinos defendidos pelos homens da era atual, onde desejam, através de vários tipos de movimentos, suplantar as verdades reveladas na Bíblia? Não. Não podemos permitir que a luz que existe nas Escrituras e que Jesus nos fez defensores e resguardadores desta, seja ofuscada pelos falsos ensinos alargamente defendidos pelos críticos e opositores da Igreja de Deus. Seja você a luz que Deus acendeu no Calvário, seja você a luz que foi fortalecida no Pentecostes. Sejamos de fato portadores e difundidores das verdades de Deus neste mundo de trevas. Somente assim seremos quem de fato fomos chamados para ser. Deus em Cristo te abençoe, te fortaleça e te capacite a transmitir as verdades dele em todos os seus relacionamentos.
Um grande abraço e até amanhã, querendo Deus.